Essa é uma versão para o YouTube de um workshop presencial chamado Teoria da Apresentação e Prática da Oratória. Com algumas pequenas adaptações, você vai conseguir praticar todos os exercícios que a gente faz e vai melhorar consideravelmente a sua habilidade de falar em público. Então, vamos lá. Vamos começar pela oratória. Uma das coisas mais desagradáveis que qualquer palestrante pode fazer, e é a primeira que a gente vai eliminar, são os cacuetes verbais. Eles viram ruídos na comunicação. A pessoa está dizendo algo e ela bota um né, tipo. Feito uma vez ou outra, o problema não é tão grande, mas a maioria das pessoas tem o hábito de repetir o mesmo cacuete verbal diversas vezes. E o melhor exercício que a gente tem para eliminar isso completamente, que tem uma taxa gigantesca de sucesso, é um que a plateia vai trabalhar. Então, obviamente, se você está fazendo em casa, chama um amigo, uma namorada, namorado, um familiar, qualquer pessoa, pode ser uma só, idealmente, se você puder mais, é melhor. E o exercício para ele vai ser ecoar de volta o cacuete verbal. Então, você vai falar a sua apresentação, vai escolher um trecho. Se você não tem, pega uma história qualquer que você consiga contar, nem que seja Chapeuzinho Vermelho e Três Porquinhos. Se tem um assunto que você domina, fala sobre ele. Escolhe qualquer assunto que o conteúdo não seja um problema e começa a falar de improviso. Naturalmente, se você tem esse hábito de, em algum momento, usar um cacuete verbal, ele vai aparecer. E esse é o momento que a pessoa que está ouvindo, você está contando, por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, diz: Chapeuzinho Vermelho estava com a sua avó doente, ela ia sair, Nesse momento, a pessoa que está te ouvindo vai repetir o de volta para você. E o seu exercício enquanto orador não é se desculpar, não é desfocar, nada disso. Simplesmente respira fundo, volta a frase e começa ela do início sem o cacuete verbal. É impressionante como, em pouquíssimas vezes, você vai começar a perceber, antes do cacuete aparecer, que veio aquela vontade. Substitui ela por silêncio, não tem problema. Com o tempo você vai ganhando uma fluência cada vez maior em simplesmente seguir com a sua fala. Esse exercício pode parecer muito simplista, mas ele tem uma taxa de sucesso gigantesca. Ele traz à luz algo que você fazia de forma inconsciente, sem perceber. E, de novo, simplesmente eliminar os cacuetes verbais já vai te colocar no lugar de um palestrante com uma fluência muito melhor, torna a sua fala muito mais agradável. Você elimina um tipo de ruído que estava ali sem você perceber. É muito comum as pessoas sentirem algum medo, desconforto, alguma ansiedade ante a perspectiva de falar em público. E se você sente isso, é sinal que falta competência. A melhor forma de criar confiança é a partir da competência. Quanto mais você pratica o que você tem para falar, quanto mais você domina a sua apresentação, maior vai ser a sua confiança nela. O nome do jogo aqui é repetição. Você vai fazer tantas vezes quantas forem necessário a sua apresentação, de forma que aquilo fique totalmente enraizado em você. Não é que você precisa decorar o texto. Muitas vezes isso vai acontecer naturalmente, simplesmente pelo número de vezes que você repete. Mas o ponto principal é você preparar em excesso. É realmente você construir a sua confiança a partir da competência. Então, simplesmente praticando esse exercício de como eliminar cacuetes verbais e com uma prática excessiva, com o exercício massivo de repetição da sua palestra, eu te garanto que você vai ter um resultado muito melhor do que você teria de outra forma. Mas tem alguns outros exercícios e dinâmicas que a gente faz que podem ser interessantes para você, e um deles é uma forma de você explorar falas diferentes, tipos diferentes. Quando você está falando, existem alguns elementos que vão estar trabalhando ali. Tem o tempo da sua fala, o ritmo, as pausas, olhar nos olhos da plateia, interagir com a plateia, o seu carisma. Tem uma série de coisas que a gente vai trabalhando individualmente. Então, o melhor exercício para você em casa conseguir experimentar um pouco disso é pega uma folha de papel e escreve 10 pessoas que falam bem, cuja fala você admira. Podem ser famosos ou não. Pode ser William Bonner, apresentador do telejornal. Pode ser um professor seu da faculdade, do colégio, um amigo, seu tio, uma pessoa que você acha que tem uma boa oratória. E pensa em pessoas com estilos de fala bem diferentes. Por exemplo, eu vou escolher o William Bonner, que é um apresentador de telejornal. Eu vou escolher o meu professor de yoga, que fala com uma calma muito diferente. Tem essa tia minha que conta histórias de uma forma muito engraçada, muito... Maravilha. A dinâmica é, escolhe um trecho da sua palestra, não precisa ser ela inteira. E mais uma vez, se você não tem uma palestra específica, escolhe um assunto que você domina, escolhe uma história que você pode falar sobre sem ter que ficar lembrando o que é, que você consegue improvisar em cima do assunto e basicamente explora, testa, brinca, fazer um trecho dessa apresentação como se fosse aquela pessoa. E o objetivo não é imitar os trejeitos da pessoa, né? Se você escolheu o Faustão, por exemplo, você não precisa falar, como eu sou fera.
você vai trazer algum elemento da fala daquela pessoa para você e você vai incorporar. E esse é o momento na dinâmica, no teste, no exercício, de você ir ao excesso, de você exagerar, de você testar mesmo como é. A grande maioria das pessoas, depois que faz esse exercício algumas vezes, o que elas notam é que, ok, eu não quero fazer dessa forma exagerada como eu fiz aqui, mas o jeito de falar dessa pessoa realmente tem uma pausa, tem uma calma que eu achei interessante. Ou o jeito de falar dessa pessoa é mais enérgico, mais animado, e eu achei interessante conseguir entrar nesse estado em alguns momentos. Uma variação desse exercício é você escrever alguns tipos de pessoa, alguns arquétipos, por exemplo, falar como um general do exército, uma professora de jardim de infância, Escolhe pessoas com estilos bem diferentes de fala, uma fala bem calma e contida, uma fala mais animada, uma fala mais divertida, o que quer que seja. E explora isso. Naturalmente você vai perceber em você estados que você normalmente não acessa, formas de falar um pouco diferentes. Tem um lado lúdico, é divertido no workshop, óbvio que é um momento que a gente acaba rindo bastante, mas traz muita coisa para você. 100% das pessoas que fazem esse exercício de verdade saem dele com alguma coisa diferente que elas querem colocar de fato na sua forma de falar. Você está explorando a si mesmo. Então pega um trecho só de 2, 3 minutos da sua palestra, da sua apresentação, ou escolhe um trecho pequenininho de algum assunto que você pode falar e explora fazer de formas diferentes. Esse você pode fazer em casa sozinho, sem problema nenhum. A minha sugestão é que você pegue o seu celular e filme a si mesmo para que você possa observar depois e perceber isso aqui tá legal, isso aqui eu não gostei, eu não percebia que eu fazia isso. Assim como a gente tem cacoetes verbais que as pessoas falam, a gente já viu um exercício de como resolver esse problema, tem muita gente, por exemplo, que quando está no palco apresentando em pé, ela fica pendulando de um lado para o outro. E quando você assiste o vídeo, isso fica muito evidente. Então, esse tipo de exercício vai te trazer um feedback muito bom e ele já conta como repetição. Quanto mais vezes você fala do mesmo assunto, você faz o mesmo trecho da sua palestra, mesmo que brincando de fazer uma voz diferente, um tipo de pessoa diferente, uma estratégia nova de como apresentar, ainda assim você está exercitando e você vai estar ganhando mais competência e naturalmente mais confiança. Em termos de oratória, a gente pode trabalhar alguns outros assuntos em particular, mas o ponto principal é esse. Elimina os seus cacoetes verbais, explora novas formas de você falar, trabalha a pausa, trabalha o tempo, trabalha o ritmo, trabalha o olhar na plateia, trabalha o seu carisma, trabalha com um improviso em um ou outro momento. Imagina se você esquecesse aquela parte, se alguém fizesse uma pergunta ali, o que você falaria? Trabalha em excesso a sua preparação. Lembra que a confiança vai vir cada vez mais da sua competência e quanto mais você trabalha, mais você prepara, mais confiante você vai estar e melhor vai ser a sua apresentação para a plateia. E agora vamos falar um pouquinho da teoria da apresentação. A gente começou com a prática da oratória, com alguns poucos exercícios que você pode fazer em casa para melhorar a sua fluência na fala, a sua forma de apresentar. E agora a gente vai entrar na parte da teoria da apresentação. Vamos lá. Se tem uma coisa mais importante que a gente pode fazer é pensar o tempo todo em qual é a pergunta mais importante que você tem que responder. Isso vale para qualquer instante de qualquer apresentação que você estiver fazendo. Vou trabalhar com exemplos específicos. No início de uma apresentação, a pergunta mais importante é a que está na cabeça da plateia, que é: por que eu deveria me importar? Pensa bem, normalmente a gente começa uma apresentação usando a mesma coisa que a gente faz quando a gente conhece uma pessoa. Eu falo meu nome, falo qual é a minha empresa, falo do que eu vou falar e vou introduzindo o assunto. Acontece que a dinâmica 1 para 1, ela tem alguns traços bem diferentes da dinâmica 1 para muitos. E quando você está numa apresentação, você está numa dinâmica 1 para muitos. O TED é um evento sensacional que consegue pegar palestrantes que normalmente fazem palestras de 1, 2, 3 horas e dar no máximo 20 minutos para eles, 18 minutos, 9 minutos. E eles consistentemente têm palestras sensacionais que têm milhares de visualizações no mundo inteiro. Ele traz um renome para muitas pessoas e a primeira coisa que eles pedem aos palestrantes é que eles não se apresentem. Então, é uma regra muito simples e, obviamente, vale lembrar que o que eu vou falar aqui são melhores práticas, não existe nenhuma lei absoluta. É claro que existem cenários e contextos com regras específicas. Se você vai apresentar a sua tese de doutorado num lugar, pode existir uma formalidade que é necessária. Obviamente que você vai ter que adaptar para o seu caso. Mas, em geral, mesmo essa pequena apresentação, pensa o tempo todo, qual é a pergunta mais importante? Você deve sempre vender o problema antes de vender a solução. E uma coisa tão simples como me apresentar, dizer o seu nome, é uma solução para um problema. Qual problema isso resolve? Lembra que a dinâmica 1 para muitos vai ter uma série de regras diferentes da dinâmica 1 para 1. Então, quando uma pessoa entra no palco num evento como o TED, as pessoas não estão perguntando: nossa, quem é essa pessoa? Qual é o nome dela? Eles querem ouvir o que essa pessoa tem para falar.
Começar direto no seu assunto, começar de uma forma já mais interessante, tem muito mais valor. Quando a pessoa chega no final da apresentação dela, se o que ela teve para dizer foi cativante, se ela teve carisma, se ela interessou as pessoas no assunto dela, aí sim pode ser que elas queiram saber o nome da pessoa, saber onde ela trabalha, saber como que elas podem entrar em contato, buscar saber mais ou o que quer que seja. Esse é o momento, talvez, de você se apresentar no final, não no início. Então, quando você começa uma palestra e a cada momento dela, você tem que saber qual é a pergunta que está na cabeça da plateia e como que você responde. É exatamente assim que funciona qualquer história que você conhece. Uma boa história, qualquer boa história, ela funciona da seguinte forma. Você cria um contexto que vai gerando perguntas na cabeça da plateia. E à medida que a história vai avançando, você vai respondendo algumas e abrindo novas perguntas, até que, idealmente, no final, você responde todas as principais perguntas ou deixa algumas em aberto, porque isso faz parte do mistério da história. Da mesma forma, você vai pensar a sua palestra. Quando você começa a falar, você tem que pensar, ok, que pergunta eu tenho que responder? De início é evidente, todo mundo vai estar pensando, por que eu devo prestar atenção? E, mais uma vez, você tem que ter muita clareza de qual é o contexto no qual você está falando, para quem você está apresentando. Se é um evento de startup, eu estou fazendo o pitch de uma empresa, vai ser uma palestra completamente diferente se eu sou a liderança de uma empresa já funcionando, falando com o meu time. Se é a tese de doutorado de uma pessoa, se é a apresentação... Tem milhares de apresentações diferentes. Tenha muita clareza de para quem você está falando, o que essas pessoas já sabem sobre o assunto, que dúvidas elas podem ter, quão bem alinhadas elas já estão com você. Muitas vezes você pode começar uma palestra com perguntas, falando exatamente o que a plateia pode vir a pensar, você pode contar uma história, você pode apresentar alguns dados. Pensa alguma forma de trazer atenção para você e alinha o arco narrativo da sua apresentação, mesmo que ela não seja uma história, tem que considerar o ponto de que a cada instante você deveria ser capaz de parar e responder qual é a pergunta que está na cabeça da plateia. Quando você fala isso, que perguntas surgem e que perguntas você vai responder? É exatamente o que acontece numa história. Quando eu falo, Chapeuzinho Vermelho tinha uma avó muito doente, ela precisava levar uma cesta de comida para ela, mas tinha um lobo mau na floresta. Imediatamente, todo mundo que não conhece essa história vai pensar, será que ela vai conseguir? Como é que vai ser? Você cria uma pergunta, não de uma forma consciente, mas de uma forma inconsciente, não tão bem estruturada, você cria uma dúvida sobre o que vai acontecer. Havia um caçador ali perto, o lobo mau estava espreitando. A pessoa que está ouvindo pensa de uma forma ou de outra, o que vai acontecer em seguida? E você, a cada momento, está ou respondendo uma pergunta anterior ou abrindo uma nova pergunta que você vai responder mais para frente. A estrutura da sua palestra deve seguir o mesmo arco narrativo. Sempre que você puder trazer uma história, tangibilizar um assunto abstrato com um exemplo real de uma pessoa, uma metáfora, uma analogia, isso vai ser extremamente valioso. Mas o ponto principal é você ter essa clareza. Um exercício que eu gosto muito de fazer no workshop é, no meio da apresentação da pessoa, a qualquer momento, você para e responde, ok, com esse slide, com essa ideia, com esse momento da sua apresentação, qual a pergunta que você acha ou que deveria estar na cabeça da plateia? E qual é a próxima pergunta que você quer criar? E a gente vai fazendo isso momento a momento. Muitas vezes a pessoa percebe que tem um trecho da apresentação que está no final que deveria estar no começo, que essa parte não faz sentido sem essa, ou que aqui ela está vendendo uma solução sem ter explicado muito bem o problema. Vende sempre o problema, envolve as pessoas na solução que vai aparecer. Pensa em como adaptar isso para o seu contexto. É claro que a gente está falando aqui de uma forma muito generalista de qualquer tipo de apresentação que você possa vir querer fazer. Quando você tem um detalhe, quando você tem um exemplo mais específico, fica muito mais fácil. Mas em termos gerais, esse conceito de pensar o tempo inteiro em responder a pergunta mais importante, que é qual a pergunta que está se passando ou que deveria estar se passando na cabeça da plateia e como que você conduz isso. Simplesmente essa ideia vai ser valiosíssima para você construir e montar a sua apresentação. Existem milhares de artifícios e artefatos que você pode trazer que vão complementar. Você pode montar excelentes slides e tem livros inteiros sobre isso. Você pode trazer novos elementos. Isso é muito bacana, isso sim adiciona valor. Mas o mais importante é você se tornar um gênio no básico. Domina muito bem os conceitos principais, os fundamentos. Se você tiver uma palestra mais ou menos com artifícios geniais, essa não vai ser uma boa apresentação. Se você tiver uma excelente palestra, um texto muito bem trabalhado e você não tiver nada além disso, você vai ter uma palestra sensacional. Então é muito mais importante você ter uma boa palestra no analógico, você dominar muito bem o texto que você vai falar, você conseguir encontrar o seu carisma, olhar nos olhos das pessoas, sorrir, usar o seu ritmo, o volume da sua fala, brincar com isso, contar uma boa história, fazer uma boa apresentação, colocar os dados e as informações, tangibilizar assuntos que são mais abstratos.
Isso vai trazer a sua apresentação, isso vai tornar você um apresentador de alta performance com muita facilidade. Quando você fala sem cacoetes verbais, com fluência, com carisma, quando você preparou a sua apresentação em excesso, você sabe muito bem o que você quer falar, quando você pensou exatamente cada instante da sua apresentação em como conduzir a cabeça da plateia de forma que ela a cada momento esteja pensando numa nova pergunta ou conseguindo uma resposta interessante até chegar ali no final. Então, mais uma vez, eu estou resumindo um assunto gigantesco, tem muitos detalhes que a gente pode entrar e aprofundar de diversas formas. Inclusive, se você quiser saber mais, coloca aqui nos comentários que eu posso fazer outros vídeos sobre isso. Mas, em linhas gerais, esses são os principais exercícios do workshop, teoria da apresentação e prática da oratória, que você pode colocar em casa, sozinho, com um amigo, usando a câmera do seu celular. Lembra de exercitar, de praticar, de repetir o máximo possível. Ter uma boa oratória, falar bem em público, saber apresentar suas ideias, vai com certeza ter uma influência gigantesca na sua vida, tanto profissional quanto pessoal. Warren Buffett, que é um dos maiores investidores da atualidade, respondeu numa entrevista quando perguntaram para ele qual tinha sido o melhor investimento que ele fez. A resposta surpreendeu todo mundo, porque ele não falou de nenhuma ação, de nenhuma empresa, de dividendo, nada disso. Ele falou que tinha sido um curso de como falar em público que ele fez quando estava começando a carreira dele. Ele diz que por mais que a carreira dele não seja baseada na sua capacidade de falar muito bem em público, que isso fez toda a diferença, que ele era muito tímido, muito quietinho no canto dele e fazer esse curso ajudou ele a encontrar a sua voz, a se colocar melhor nas mesas, nas reuniões, onde quer que ele estivesse. E isso ele diz que teve um valor gigantesco na vida profissional e pessoal dele. Então é por isso que eu coloco aqui essa oficina, esses exercícios para todo mundo, porque realmente eu acho que vai ter uma diferença gigantesca na sua vida, a sua habilidade, a sua capacidade de apresentar bem suas ideias e falar em qualquer contexto que seja. É isso, a gente se vê no próximo vídeo.